I've got sunshine on a cloudy day. Oi, meus amores lindos, eu tô de volta depois de algum tempo sem gravar aqui pra vocês. Acontece que eu fiquei com muita vontade de trazer conteúdo literário. E eu tava lendo alguns livros e eu falei, cara, por que eu não gravo mais? O que tá me impedindo de gravar? E preguiça. Confesso que é preguiça de chegar aqui e conversar com vocês. Mas eu amo bater papo literário. Eu amo ler. Esse tempo que eu fiquei inativa do canal, eu tava lendo. Nem sempre eu leio, mas eu amo ler. E hoje eu vim falar sobre um livro que eu já cheguei a falar deles no canal, porém eu nunca fiz uma resenha literária dele, uma análise do que eu achei. É um livro que eu confesso que demorou um pouquinho pra eu terminar de ler ele, porque eu já estava lendo outros livros. Eu li um do Stephen King. Eu sou assim, eu vou lendo outro. Já tô lendo um outro que já tô amando. Então eu fico lendo alguns livros até eu me encontrar. É tudo questão de momento. Talvez aquela história não é pro momento agora, que eu tô vivendo. E aí eu terminei esse livro, A Garota Alemã. Eu até fiz alguns TikToks, Reels. Vão assistir, tá bem legal. É um livro que me surpreendeu bastante. Eu gostei de vários aspectos da história, porque eu achei interessante. Mas não é só pelo simples fato da história narrativa ser uma narrativa chocante, mas por alguns aspectos. Gente, é um acontecimento real da Segunda Guerra Mundial. Então, só pelo simples fato de ser um acontecimento real, é um livro que me choca, é um livro que me pega. E o que mais me pegou mesmo é que eu gosto muito desse tipo de leitura. Leituras que envolvam a Segunda Guerra Mundial. E é muito pouco conhecido. Eu, pelo menos, não sabia. Se você sabia, comenta aqui que eu quero saber, tá? Eu acho que eu tô pra trás nisso. A história do navio St. Louis, eu não conhecia. E é por isso que é um livro que eu falei, eu vou tirar um tempinho da minha noite pra fazer uma resenha e falar o que eu achei da leitura. Logo no início do livro, a gente conhece a Ana, essa garota de 11 anos, e o livro, boa parte da história é sobre ela. Só que o livro, a narrativa, ela pula pro passado e o presente. Então a narrativa, ela alterna entre a vida da Hannah, de Berlim, e a Anna, de Nova York. Mas o coração da história, sem dúvida nenhuma, é a Hannah Rosenthal. Eu acho que eu tô falando certo o nome dela. Eu não sei falar o segundo nome dela. Ela é uma menina judia, que ela vivia em Berlim entre 1900 e... acho que era 1939. E no começo do livro, gente, essa garota aqui que você tá vendo, ela tem uma vida privilegiada. Ela é uma menina rica, ela tem uma vida muito boa em Berlim. Ela leva uma vida feliz, porque a família dela faz parte da alta sociedade na Alemanha, frequenta lugares bem elegantes, ela usa roupas pra aquela época, assim, chiques. Cara, a mãe dela é a mais metida da história, sabe? A mãe dela leva ela pra lugares, assim, sofisticados. É isso, a Ana, ela é essa garota rica que vive numa casa, eu acho que é um apartamento bem bonito, bem grande, ou uma casa, eu não lembro agora. Só que ela passa os dias dela ao lado do melhor amigo, que é o Léo. Ela tem o melhor amigo dela, que eu vou falar que é, tipo, o primeiro amor da vida dela. Eles sempre estão andando juntos, comendo cookies, vão pra padarias e estão sempre brincando, sendo criança. Você percebe aquela inocência da infância, aquela inocência típica, sabe? Dos dois pensando sobre o futuro, imaginando como seria daqui a alguns anos, quando eles crescerem. Eles acreditam que vão estar felizes para sempre juntos. É basicamente isso. Acho bem legal esse ponto da história. Só que aí, gente, as coisas acabam mudando muito rápido. Tipo, foi da noite pro dia, as coisas acabam mudando. O movimento, né, lá, enfim, do bigodinho, começa a ganhar muita força. E as coisas começam a mudar. A Ana, essa menina, ela começa a perceber que o sonho e o mundo dela tá desmoronando. E ela tá vendo isso ali diante dos seus olhos. As coisas mudarem, tudo mudar. Os amigos começam a desaparecer, os direitos de muitos são retirados, os negócios de pessoas estão começando a ficar confiscados. Tá um caos, as coisas começam a mudar. Tem uma parte do livro que mostra, né, as pessoas que normalmente antes tratavam os seus familiares bem, agora começam a se tratar mal, sabe? Fazer de conta que eles nem estão ali, fingir que não existe. É isso, então as coisas começam a mudar diante dos olhos de uma garota de 11 anos. Uma das partes, assim, que acabou me pegando de jeito, não foi a parte que mais me chocou, mas a gente fica sentido com isso, é essa parte dolorosa de você ver... essa parte dolorosa que a gente acaba percebendo. Como essa transformação gradual da sociedade tá mudando. Tudo tá mudando, gente. Era de um jeito, agora tá do outro. Hoje, antes você era respeitado, hoje você é destratado em público, sabe? Só que a garota alemã, ela tem os privilégios. Ela é diferente. Então, assim, ela consegue meio que disfarçar, diferente do Léo. Porque você olha pra ele e você já vê que ele é judeu. Ela tinha, por isso que é a garota alemã. Ela sai até na capa de revista da época, do jornal, não lembro. Então ela consegue meio que disfarçar. E ela não acha justo. E ela não quer se sentir assim. Ela pensa, como que pode as coisas mudarem, tudo mudar, tudo tá diferente. Antes eles eram vistos de um jeito, hoje eles são vistos de uma outra forma, sabe? Uma forma triste. Então a sensação que eu tinha é que a Ana, ela tava vendo
ela tava assistindo a própria infância sendo arrancada dela. Arrancada de forma brutal. Só que aí é que a história começa a criar vida, a criar mais enredo, né? Eles acabam vendo uma oportunidade de mudar de vida, só que era deixar o país. E o rumo da viagem é Cuba. E a gente percebe que eles têm essa mentalidade, ai, é uma chance de sobrevivência, a gente vai escapar, vamos começar tudo do zero. Não se preocupa, vai dar tudo certo. Eles têm essa esperança de sobreviver. E eu gostei muito dessa parte da história, porque ela mostra um contraste muito real de como seria a vida se as coisas mudassem. A gente começa a sentir muito. Gente, parece... Você se põe no lugar da pessoa, sabe? Realmente vive o personagem. A gente vê a Alemanha mergulhada em medo, judeus tentando escapar. Enquanto dentro do navio tem o quê? Esperança, calmaria. Dentro do navio mostra os passageiros se arrumando pra jantar. Dança, tem música, tem pessoas elegantes. Eles participam de bailes, a comida é boa. Preferem acreditar que aquele pesadelo ficou lá na Alemanha, acabou. Dentro do navio é outra história. O legal da história é que dentro do navio, tá? A Ana e o Léo, eles passam muito tempo juntos. E assim, é impossível você não perceber o carinho crescente entre os dois. Você olha a história, você quer ver os dois felizes. A gente quer ver os dois chegando em Cuba. E, nossa, é lindo, sabe? Antes de ir pra Cuba, eles imaginando como seria, chegando na ilha. Eles todos animados pra aprender espanhol e imaginando como seria numa terra quente. Eles ficam imaginando, super empolgados. Imagina só, você fazer uma viagem super empolgado, uma viagem que vai mudar o destino da sua vida. Então você fica animada, dependendo de como seria, né, o destino. No caso deles é esperança, gente. Vamos sair da Alemanha e vamos pra um país que realmente vai aceitar a gente. Em vários momentos da história, a gente até esquece. Cara, eles saíram da Alemanha, a gente esquece que eles estão fugindo de uma guerra. Nem parece, sabe? Porque é o que eu falei, dentro do navio tem esperança, tem música, tem alegria. Gente, tudo acontece dentro do navio. Quando eles estão se aproximando de Cuba, gente, eu recebi um golpe. Um golpe emocional muito forte. Daqueles que, é o que eu falei, aperta o coração. Apertou meu coração muito. Eles acabam recebendo notícia de que Cuba não aceite a entrada de refugiados saindo da Alemanha. E foi um golpe emocional muito forte. Eu não tava esperando por isso. Eu não conhecia a história do navio, gente. Eu não sabia da existência disso. Eu achei, assim, extremamente angustiante acompanhar o trajeto deles. O sofrimento, a ansiedade, a angústia. Teve uma parte que eu tava lendo, o navio próximo, né, parado próximo do porto. Eram várias famílias. Eu vou deixar fotos aqui, aguardando por uma resposta. Imagina só, gente, caramba, eles vão... Imagina, se põe no lugar. Será que eles vão me aceitar, minha família, agora? E se eu não conseguir ir com vocês? Porque tudo podia acontecer. Eles poderiam liberar a entrada só de algumas e assim. Imagina deixar seu marido, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha pra trás. Eu, particularmente, voltaria. Eu não sei o que eu faria sem minha família. Então, é angustiante, sabe? Tá todo mundo lá conseguindo enxergar as terras. Tá perto de Cuba, sabe? Um passo pra entrar e ter que esperar um homem decidir vai entrar ou não vai, sabe? Eles estão tão pertinho da liberdade. É um passo pra eles serem livres, sabe? Eles permanecem lá, inalcançável. E essa parte me dói, me corrói. Uma das partes, assim, que mais me marcou, me deixou muito triste, foi o desespero. O desespero dos familiares, os desesperos dos passageiros dentro daquele navio, quando eles percebem que ninguém lá em Cuba tá disposto a recebê-los. Então a gente vê o desespero deles. E agora, o que eu faço? Nós vamos voltar pra Alemanha e agora? Um adendo, o capitão, ele é alemão. Olha... Esse capitão, gente, sério, ele merece todas as estrelas. Que capitão? Pensa num capitão bondoso, um capitão humano. Ele sempre tenta dar um jeito, ele tentou de tudo mesmo. Nem tudo ele conseguiu. Eu tava acompanhando aquilo e pensando, cara, não é uma questão de migração. Aqui não tem uma questão de migração. É uma questão realmente de sobrevivência ou morte. Ou eles entram aí e vivem, ou eles voltam, porque eles tinham que voltar, ou eles voltam e morrem. É isso que aconteceria, é uma questão de vida ou morte. Foi isso que foi mais devastador, gente, porque essa história realmente aconteceu e eu fiquei super indignada. Isso me pegou muito. Cuba fechou as portas pra eles. Mas não foi só Cuba. Eles tentaram contato com os Estados Unidos e os Estados Unidos também fecharam as portas. E aí eles tentaram contato com o Canadá e o Canadá fechou as portas. E sabe o que eles tiveram que fazer? Voltar pra Europa, pro olho da guerra. O navio, ele foi obrigado a retornar pra Europa, gente. E a sensação, sem dúvida nenhuma, eu até me arrepio, foi de impotência. Eu fico assim arrepiada quando eu me ponho no lugar das pessoas. É uma sensação de impotência. Eu, como leitora, eu já sabia que a Segunda Guerra já tava prestes a explodir. Então, eu já tava ciente de que isso ia acontecer, sabe? Pra mim, cada página, ela vinha acompanhada daquela tristeza, daquela angústia, aquela sensação ruim. Tipo, eu ficava pensando, cara, muitas dessas pessoas que a Hannah conheceu no navio, eu ia falar cruzeiro, eles não vão ter uma segunda chance. Eles não vão ter a chance de sobreviver. Eles não vão ter a chance de reconstruir as suas vidas. E isso me pegou muito de jeito, me deixou muito triste.
triste. É isso, gente. Aí depois que a Hannah, não vou contar pra vocês o que aconteceu, quem chegou em Cuba e quem não chegou, vocês têm que ler a história. Mas quando ela chega em Cuba, a história ela começa a mudar bastante o tom. Muda bastante. Eu não vou falar o que aconteceu com os amigos, com o pai, com a mãe, enfim. Mas só posso dizer assim, um spoilerzinho, que nem todo mundo conseguiu deixar um navio. Teve pessoas que tiveram que sair sozinhas. Então, é só um spoilerzinho. E boa parte da história é isso. A gente acaba acompanhando a adaptação dela em Cuba, né? Uma menina da Alemanha que não falava espanhol, saindo de uma terra diferente, chegando em outra super quente. A gente começa a acompanhar um pouco de como seria a rotina, a vida dela ali dentro daquela ilha. E eu percebi, assim, os desafios que ela tinha que enfrentar, de reconstruir a vida do zero, as consequências emocionais que ela teria que encarar, porque o livro ele é muito emoção. Boa parte da história aqui é mais emoção, sabe? E ela vai ter que viver tudo isso. Outra coisa também é que o livro ele traz o efeito da Revolução Cubana, então o livro ele fala bastante sobre a Revolução Cubana, as mudanças políticas, né, e como isso pode afetar e atravessar assim décadas e gerações e causar traumas e danos nas pessoas. Então o livro aborda esse assunto, né, esse tema. Eu gostei dessa parte da história, porque raramente nós acompanhamos histórias de pessoas da Segunda Guerra Mundial que saíram, sobreviveram da guerra, e o livro ele já mostra o após a guerra, sabe, de como seria. Eu gostei dessa parte da história, porque raramente a gente vê romance da Segunda Guerra Mundial sendo mostrado após a Guerra Mundial, sabe? Então a história ela acaba continuando, a vida dos sobreviventes acabam continuando, décadas acaba continuando. Teve uma parte assim que eu fiquei pensando, gente, que tipo, olha, eu acho que talvez pode até fazer sentido, mas ela sobreviveu a isso. Mas sobreviver nem sempre significa que a dor vai acabar. É esse o ponto de vista que eu tive dela. Ela sobreviveu tudo isso, ela enfrentou tanta coisa, eu fico pensando, às vezes eu sou tão ingrata, a dor não acaba. Ela sobreviveu e aí? Continua com dor, sabe? E eu não tô falando dor física, tá? É isso, o livro ele alterna pro passado e presente, e a gente já vai pro presente conhecer a Anna, mas não com H, é a Anna de Nova York. Anna Rosen, que é uma menina que mora em Nova York com a mãe dela, ela acaba recebendo uma carta misteriosa da Hannah, a garota alemã. Anos e décadas depois, né, a Hannah, lembrando que ela já tá idosa. Então, a partir daí, ela começa uma nova jornada, indo atrás pra saber mais um pouco sobre a família dela. Sobre o pai que ela não teve a chance de conhecer, que o pai dela morreu. É o pai da Anna, de Nova York. Então, o livro traz isso, ela tentando descobrir os segredos da família. E quem é essa tia dela? Essa tia que ela nunca conheceu. Eu confesso, pra ser bem sincera, que eu não achei essa parte tão interessante. Teve umas partes que me deu sono e foi por isso que eu demorei muito pra terminar esse livro. Teve uns momentos que eu achei que foi devagar. Me deu um pouco de sono. Mas a Anna, ela não deixa de cumprir um papel importante, né? As duas Annas. Mas agora eu tô falando da Anna do presente. Achei que não foi tão interessante quanto a parte da Hannah do passado, a garota alemã. Já que a gente tá falando dos personagens, vamos falar dos personagens mesmo. Esse foi o ponto mais complicado pra mim, porque eu não consegui criar uma conexão muito grande com alguns personagens. Assim, a Hannah, a garota alemã, ela teve uns momentozinhos, assim, que me emocionou muito. Me emocionou, eu fiquei sentida, eu fiquei comovida. Principalmente quando a gente vê ao ponto de vista, aos olhos de uma criança, tentando entender o mundo, o que tá acontecendo, sabe? Mas assim, teve uns trechos do livro, sabe? Em alguns momentos que ela apresenta pensamentos extremamente sombrios. Pra mim, assim, parece muito exagerado pra idade dela. Não parece que é uma garota, uma criança de 11 anos que tá falando aquilo. Muitas das vezes eu pensei, cara, parece uma adulta. Nem parece que tem 11 anos. Eu achei que em alguns momentos ela tava muito exagerada. Achei que o autor exagerou um pouquinho. Oi. Tá, a Anna até que passa, mas a que mais me irritou mesmo foi a mãe dela. Em muitos momentos do livro parece que ela tá mais preocupada com a vida luxuosa que ela perdeu, com os vestidos, com as joias, enfim, com o apartamento, com tudo que ela perdeu, do que com a própria família, a própria filha, entende? Eu realmente confesso que até o final do livro eu esperei, assim, uma conexão profunda com ela, mas eu não consegui criar tanto. Acho que a força maior da história, a força maior do livro é o que tá no acontecimento. É mais sobre os acontecimentos históricos do que as pessoas, então isso já basta, vale a leitura. O que mais ficou comigo depois da leitura foi a tragédia do St. Louis, de saber que isso aconteceu, que essa história é real, o abandono daqueles refugiados, o medo, o desespero, a esperança que eles tinham, né, as crianças, aquela sensação de que a história poderia ter sido diferente. Eu tô falando a história real, não a história do livro. Tipo, tudo poderia ter sido diferente, então isso ficou comigo, sabe? Não foi diferente porque simplesmente países decidiram não abrir as portas. E isso ficou muito comigo até o final da leitura e depois da leitura também, tá? Porque esse é o tipo de livro que mesmo você lendo, depois que você termina, gente, você já quer pesquisar. Ou seja, você não termina o livro por completo, porque você já quer pesquisar mais sobre a história, o que aconteceu, quem foram os passageiros, quem são eles. E isso ficou comigo até o final. E uma das coisas bem bonitas que tem nesse livro é o que o autor, como é o nome dele? Armando?
acho que o nome dele é Armando, gente. Ele fez uma homenagem pros passageiros no final do livro, então vale muito a pena a leitura, né? Ele colocou fotos dos passageiros reais. Ele colocou a assinatura, o nome de cada um. Gente, ele colocou o nome de cada um dos passageiros. Vocês têm noção? Foram cada um. Um a um dos mais de 900 passageiros que estavam a bordo do navio. E assim, ele fez essa homenagem linda. Isso depois que a leitura termina, então eu achei super emocionante. Eu lembro que quando eu cheguei nessa parte do livro, eu parei por um minuto. Eu fiquei assim, parada por um instante, pensando, sabe? Analisando ali observando as letras de cada um, o nome de cada um e as fotos. Eu fiquei estática só pensando. E aí eu fiquei refletindo, porque, cara, aquele número de pessoas acabaram se transformando em pesos. E isso é muito triste, né, Lucy? Eu trouxe alguns fatos. Eu não quero falar muito da história, o que aconteceu depois. É o que eu falei, o livro ele é muito sobre emoção, sobre sentimento. É um livro que vale a pena a leitura, mesmo sendo forte, assim. Óbvio que tem alguns alertas de gatilho, então cuidado se você tem sensibilidade. Com livros que abordam temas de depressão, separação familiar, pensamentos suicidas, assim, cuidado, porque pode trazer um alerta de gatilho pra você. É o que eu falei, gente, o navio St. Louis, ele realmente existiu, aconteceu em 1939. Era um navio que estava deixando a Alemanha rumo a Cuba e eles foram dispensados de lá. Eles nem tiveram a chance de continuar ou tentar ou insistir. Aí eles tentaram irem para os Estados Unidos e mesmo assim também as portas foram fechadas para eles. Não só nos Estados Unidos, como eu falei, o Canadá também. Anos depois eu pesquisei e os Estados Unidos e o Canadá, eles e Cuba pediram desculpa, fizeram uma homenagem e pediram desculpa pelo que aconteceu. Mas não tem justificativa, né, gente? Eram só refugiados que estavam tentando escapar no regime nazista e não conseguiram. Os passageiros estavam lá acreditando que encontrariam segurança em Cuba, que eles teriam reconstruir a vida deles, mas quando eles chegaram lá próximo do porto de Cuba, eles perceberam que a maioria dos vistos estavam sendo invalidados, negados, e estavam sendo invalidados pelo governo cubano, então sem chance, não tinha chance. E sabe o pior de tudo? É que os nazistas, eles fizeram com que os passageiros, eles comprassem passagem de ida e volta, ou seja, eles tinham que gastar muito mais, mesmo sabendo que não iriam voltar. Eles foram obrigados a comprar passagem de ida e volta. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, é que na vida real, tá? O navio, ele permaneceu parado lá nas águas cubanas por dias. Ele ficou parado na costa cubana por dias. Os passageiros estavam lá desesperados, gente, só querendo uma resposta. Imagina você ficar lá parado por dias, sem saber o que fazer. Vamos voltar. Gente, tinha gente que já estava pensando, ó, não quero voltar. O medo era tanto de voltar que eles estavam desistindo da própria vida. Eles estavam aguardando uma solução e eles não tinham o que fazer. É angustiante. Estavam tão pertinho dos Estados Unidos e Canadá, eles foram recusados. Muitos dos passageiros que estavam dentro do St. Louis tiveram que ser distribuídos para alguns outros países que foram aceitos na Europa. Ou seja, a Bélgica aceitaram eles, a França, a Holanda e o Reino Unido. E a gente sabe o que aconteceu depois, né? Porque a gente sabe, né? Quando a Segunda Guerra ela começou a se intensificar, a Alemanha, ela começou a ocupar parte. E ela ocupou parte de vários países na Europa, incluindo França. Vários passageiros que estavam dentro do navio St. Louis acabaram indo para campos de concentração. Eu acho que foram 254 passageiros que estavam a bordo do St. Louis que morreram no Holocausto. Eu não conhecia particularmente sobre a história do navio St. Louis, mas a viagem do navio St. Louis ficou conhecida como a Viagem dos Condenados. Cara, que triste. Olha o título. E é considerado um dos episódios mais trágicos da crise de refugiados da década de 1930. O autor, o Armando, ele se inspirou, pegou inspiração de acontecimentos, né, pra criar a história da Hannah e da sua família. Então ele pegou, assim, algumas inspirações, não que a personagem é real, porque a personagem é fictícia, mas ele pegou umas inspirações pra poder criar a personagem. Então o acontecimento, gente, é real. O Léo e a Hannah, eles são personagens fictícios, mas a história, ela é real. E o livro, ele também explora um pouco da história de Cuba, porque acaba mostrando um pouco do antes da Revolução Cubana, e aí mostra como acontecimentos históricos como esse acabam afetando diferentes gerações. Uma coisa que eu queria falar pra vocês também, gente, é que um dos temas centrais da história é o preconceito. Fala sobre a intolerância, a falta de empatia, a falta de amor pelo próximo, sabe? A falta de humanidade. Tipo, o governo, ele não tem compaixão pelas pessoas. O livro, ele aborda isso. Como a sociedade, ela pode trazer consequências devastadoras pra tantas pessoas inocentes. Aborda isso, a falta de empatia, a falta de amor, a falta de compaixão do governo. E o que eu tava vendo, tipo, na internet, que eu tava pesquisando aqui na gringa, né, depois que eu terminei de ler o livro, muitos leitores, eles consideram
consideram esse livro ainda bem atual. Porque, gente, as questões ainda elas são muito vividas nos dias atuais, sabe? A questão sobre refugiados, a questão sobre imigração. Tipo, são temas que realmente são mantidos ainda nos dias atuais. Então, eu achei que era um fato, assim, interessante a trazer. Eu acho que é isso. Eu acho que foi um livro, assim, que me pegou de jeito. É um livro que eu recomendo a leitura. Acho que eu não tenho muito mais o que falar. Eu já falei tanta coisa sobre esse livro. Inclusive, eu fiz também alguns vídeos pro TikTok e pro Reels. Lá no meu Instagram, se você não me segue, vai me seguir. Tem tudo na descrição aqui do vídeo. Todas as informações sobre as minhas outras redes sociais. E o que mais me impressionou no A Garota Alemã é que saber que a parte mais triste da história não foi inventada. Não é um livro inventado, sabe? Não é uma história inventada. Tudo bem que tem personagens que são fictícios, mas assim, são inspirados em pessoas reais. O St. Louis, ele realmente existiu. As tristezas desses passageiros realmente aconteceu, sabe? A gente vê que muitas daquelas famílias realmente tentaram, tiveram chances, vou falar, chances que foram desperdiçadas, talvez nem chances, acho que eu tô falando errado. Eles realmente tentaram procurar um lugar seguro, mas eles não tiveram a chance de encontrar, de recomeçar, de construir, reconstruir no caso, né? Então isso fez com que a leitura ela ficasse mais impactante pra mim. A Garota Alemã não é um livro perfeito, eu já falei isso pra vocês. Não é aquele livro que você pega e fala, nossa, que livro maravilhoso, vou indicar pra todo mundo. Não é um livro perfeito, gente. Mas é um tipo de livro que você dificilmente esquece depois que acaba ele. Então é por isso que é um livro impactante. Eu gostei do livro, eu aprendi muito com ele, eu tive muitos sentimentos também ao longo da leitura. Muita tristeza lendo ele, mas é pelo simples fato da história ter sido real. E só a história do St. Louis pra mim já foi muito mais interessante do que alguns personagens, né? E o que eu posso dizer pra vocês, só leiam. Não leiam pelos personagens, mas leia pelo que aconteceu, pelo navio St. Louis. A gente não pode esquecer dessa tragédia. Eu não sabia, gente. Não é muito falado nas escolas, a história não é uma história muito falada, mas leia ele, me fala o que você achou, comenta aqui embaixo se você já leu. Eu quero saber tudo, tá? Eu vou trazer mais vídeos nesse formato. Vocês estão me pedindo um vlog de leitura. Eu postei um Reels lá no meu Instagram e no Once Upon a Day. E alguém comentou assim, ai, que saudade dos seus vídeos, vlog de leitura. Eu vou tentar trazer vlog de leitura pra vocês. É que eu tô no capítulo 4 desse novo livro que eu tô lendo, tô gostando bastante. Li ele uma boa parte da manhã, tô gostando muito da história. Tem que fazer um vídeo só sobre esse livro. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar, se inscreva no canal, ativa o sininho pra sempre receber as notificações. Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e tchau!